E ontem o Sérgio Moro recebeu uma visitinha de busca e apreensão de materiais de propaganda eleitoral que, segundo as alegações da coligação do PT, era irregular. Repercutiu bastante, muita gente falou em censura. Surgiram outros casos em que a Justiça Eleitoral pediu a retirada de adesivos e cartazes de Bolsonaro. Eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje tudo o que diz a lei, vou mostrar esses casos e aí vocês me digam se isso foi um ato de censura ou será que a direita tá precisando se precaver mais, porque obviamente a esquerda vai estar analisando tudo de lupa, sem razão eles já reclamam e se a gente der razão para eles, a coisa fica pior ainda. Mas então, se você gostou dessa pauta, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E rapidinho, antes da gente passar pra pauta, todo mundo sabe aqui da luta que eu tenho no canal a favor da liberdade de expressão. Os conservadores estão sendo censurados e não é de hoje. Temos perfis retirados das redes sociais, vídeos derrubados sem a menor explicação, sem nenhuma previsão legal. E é contra isso que a gente tem que lutar. Então, no dia 7 de setembro, às 20 horas, eu vou realizar aqui no YouTube um evento online 100% gratuito. O evento da nossa independência. Quem quiser participar, é só entrar no link que eu tô deixando aqui no primeiro comentário fixado e na caixa de informações, cadastrar o e-mail, que aí por lá vocês irão receber todas as informações sobre esse evento que promete abalar as estruturas da internet. Agora sim, vamos para a pauta de hoje. Então vamos começar com a matéria da Folha do São Paulo para entender direitinho, tintim por tintim, o que raios aconteceu nessa tal operação. Justiça Eleitoral determina busca e apreensão na casa de Sérgio Moro. Decisão liminar também ordenou remoção de postagens nas redes sociais e vídeos do canal do candidato. Quando a gente vê esse tipo de notícia, é claro que vai vir uma luz vermelha piscante gigante na nossa cabeça, porque como eu disse, a gente tá vendo aí que quem não é esquerdista, vermelhista, tá sofrendo sim uma perseguição. Mas aqui nós queremos saber a verdade, nós não ficamos só na manchete, então vamos analisar toda a notícia e também a legislação sobre o assunto, porque aqui a gente não compactua com fake news, né? A juíza auxiliar Melissa de Azevedo Olivas, então aqui já começa o primeiro esclarecimento. Muita gente estava reclamando do nosso ilustríssimo, carequíssimo e sensualíssimo Xande, mas ele não teve nada a ver com essa operação. Isso foi feito pela juíza da vara competente. Então é o que a gente chama do Estado Democrático de Direito. Tem todo um rito a ser seguido e neste caso quem tem que determinar é a juíza da vara competente, que foi o que aconteceu, que é do TRE do Paraná, que tomou a decisão acatando o argumento de advogados da Federação do PT, PCdoB e Partido Verde, e vocês sabem aqui que eu me oponho frontalmente a essas ideias socialistas, mas vamos ver o que eles estão alegando. Eles estão dizendo que diversos materiais impressos das redes sociais e da propaganda da TV da campanha de Moro violam a legislação eleitoral. O argumento é o de que os nomes dos suplentes do candidato estão em tamanho inferior exigido pela lei. Então aqui nós já sabemos que existe uma lei que regulamenta isso. E os candidatos contratam assessores e pagam muito bem, justamente que é para ver todos esses detalhes. Nem todo mundo é obrigado a saber, mas quem é candidato tem a obrigação de saber. Concordam comigo? Espero que sim. Se eu estiver falando alguma coisa errada também que vocês vejam, pode deixar aqui nos comentários se vocês concordam ou não concordam. Aqui é bem democrático, só sem ofensas e palavras de baixo calão. De resto, tá tudo liberado. A assessoria do Moro negou a irregularidade e disse que a equipe jurídica do ex-juiz pedirá reconsideração da liminar. Em suas redes sociais, Moro afirmou que não se intimidará e que foi uma tentativa grotesca de me difamar e intimidar a minha família. Então aqui nós temos duas situações. Ou o material realmente estava irregular e nesse caso, por mais que doa admitir,
o PT tinha razão, porque existe uma lei e ela tem que ser cumprida. Se não estava irregular, cabe ao Moro recorrer da decisão com a sua equipe jurídica e aí nós vamos ver. E eu vou mostrar para vocês ainda no vídeo se estava ou não irregular, tá, pessoal? Ela também determinou a remoção de 91 links da campanha pelo mesmo motivo, porque não aparece o nome do suplente conforme a legislação. E aí ela diz: a logomarca do candidato Sérgio Moro apresenta a palavra Moro em evidência e em tamanho muito superior a 70% do nome dos suplentes, sendo imperiosa a remoção dos conteúdos que veiculam a propaganda. E aí eu fui atrás da informação da lei, porque a gente precisa se basear numa lei. É isso que é o Estado Democrático de Direito. E na lei fala o seguinte, artigo 12. Da propaganda das candidatas e dos candidatos a cargo majoritário, deverão constar também o nome das pessoas candidatas a vice ou a suplente de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. E aí fala sobre a aferição do tamanho, né, que será feita de acordo com a proporção entre os tamanhos das fontes, a altura e comprimento das letras empregadas na grafia dos nomes das candidatas e dos candidatos, sem prejuízo da aferição da legibilidade e da clareza. Você pode achar tudo isso uma besteira, ora onde é que já se viu, uma operação dessas por causa de tamanho de letra, mas assim, o que é combinado não sai caro. Existe uma legislação. Qualquer um pode acessar essas informações e conferir se eu estou dizendo ou não a verdade. Se ele não cumpriu o que está escrito na lei, ele deu motivo para o PT reclamar. Ainda tem mais outros detalhes que a gente vai ver aqui, né? Vamos continuar na matéria da Folha de São Paulo. Além da busca e apreensão, a juíza determinou também a remoção das postagens que estão irregulares nas redes sociais e a regularização do material destinado à propaganda eleitoral do candidato na TV. As duas medidas devem ser realizadas, ela deu um prazo e uma pena de multa. Segundo o advogado da Federação Brasil Esperança, Luiz Eduardo Pessinin, no material de campanha de Moro, o nome de seus suplentes, Luiz Felipe da Cunha e Ricardo Guerra, estão em tamanho inferior ao exigido pela legislação. Em sua decisão, a juíza afirma que em seu site oficial e no Twitter e no Instagram, o candidato sequer menciona o nome dos suplentes em absoluta inobservância à legislação eleitoral. E aí ela fala que quanto às demais redes sociais informadas, é evidente a desconformidade entre o tamanho do nome e a fonte do candidato a senador relativamente à dos suplentes. E aí eu fui lá no perfil do Twitter do Moro, porque eu não tenho acesso ao material impresso que foi recolhido, eu não tenho como dizer se tá ou não regular. Aí ele vai ter que provar, aí é uma discussão a ser feita na justiça que ele diz que vai fazer. Mas na sua página do Twitter, vocês estão vendo aí, não aparece o nome de nenhum dos suplentes. Então isso aqui é propaganda irregular. O mesmo caso do Paulo Eduardo Martins, infelizmente, que assim, é um candidato excelente, pessoal do Paraná que for conservador e votar no Paulo Martins, estará super bem representado. Minha torcida está para o senhor, senador, mas, olhando aqui, eu não tô vendo o nome de nenhum dos dois suplentes. É só corrigir isso e vai estar tudo certo, né? Eu já vou mostrar aqui para vocês as declarações. Mas pra gente comparar, eu peguei aqui a página no Facebook do Olívio Dutra, que é um candidato da esquerda, que já hasteou bandeira de Cuba no Palácio Piratini, que já recebeu o pessoal das Farc no Piratini no passado, que eu me oponho totalmente, mas eu preciso ser honesta. Aqui no material do Olívio, a gente pode ver muito bem o nome dos suplentes, que é o Roberto Robaina e a Fátima. Aqui nesse print que eu tirei tá tapando, mas se vocês entrarem pela internet lá no Facebook, vocês saberão perfeitamente quem são os suplentes do Olívio. Então, a regra existe. A esquerda tá nesse jogo há muito tempo. Eles já reclamam sem razão. Se a gente dá razão para eles reclamarem, o que vocês acham que vai acontecer? Então entendam que esse vídeo aqui é de esclarecimento. Eu quero ajudar o maior número de conservadores a ocupar cargos, porque essa é a luta do canal. Eu também luto contra a censura, mas da mesma maneira que eu condeno uma feminista que diz que houve agressão à mulher quando alguém rebate algum desaforo que ela falou, isso minimiza mulheres que realmente sofreram violência. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. A gente não pode reclamar que isso é uma censura, sendo que tinha uma lei
muito clara dizendo como a coisa deveria ser feita. Se concordam ou se não concordam, coloca aqui embaixo também para mim. Aí o Moro postou nas suas redes sociais: hoje, o PT mostrou a democracia que pretende instaurar no país, promovendo uma diligência abusiva em minha residência. Esse é outro ponto, né? A busca e apreensão foi feita na residência de Sérgio Moro e eu vou explicar para vocês por que isso aconteceu. Tá falando do sensacionalismo, o crime e imprimir santinhos com letra dos nomes dos suplentes supostamente menores que o devido. Bom, tem a lei. E se tem a lei e ela não foi cumprida, é um crime, né, Sérgio Moro? Infelizmente. Aí ele fala que nada se compara ao Petrolão e ao Mensalão. Obviamente que não se compara. Assim como eu não posso comparar maçãs com laranjas. Eu não posso comparar refrigerante com biquíni. São coisas totalmente diferentes. Conseguem entender? E esse daqui é o advogado da coligação do PT que entrou com esse pedido e fez um esclarecimento. Essa medida de busca e apreensão contra o juiz Sérgio Moro apenas foi realizada em sua residência porque o próprio candidato informou o endereço como sede de seu comitê central de campanha. Importante que a verdade seja posta, e aí ele coloca aqui o print com o endereço que o próprio candidato indicou como sendo o endereço do seu comitê. Então, essa busca aconteceu na casa de Sérgio Moro porque o endereço residencial e do comitê é o mesmo. Acredito que não tenha acontecido a mesma coisa no caso do Paulo Eduardo Martins e eu já vou mostrar para vocês. Mas aproveitando que a gente está falando aqui sobre o Moro, olha que interessante essa matéria aqui do Leão Lobo da Política. O seu Guilherme Amado postou o seguinte: suplente que Moro escondeu no Santinho recebeu 1 milhão do União Brasil. Olha só que interessante. De abril a julho, o União Brasil desembolsou 4 parcelas de 250 mil a uma das empresas de Cunha. Os serviços foram descritos à Justiça Eleitoral apenas como consultoria jurídica. O União Brasil afirmou que o escritório de Cunha prestou serviços jurídicos na defesa de Moro em processos de consultoria para pré-candidatos e pareceres sobre as regras eleitorais. E eles estão dizendo isso foi antes dele ter virado suplente do Moro. Mas eu tinha já mostrado em um outro vídeo aqui na semana passada que o Moro e o Podemos estavam trocando acusações de corrupção e apareceu o nome desse suplente de novo, ó. Luiz Felipe Cunha, primeiro suplente ao Senado na chapa do ex-ministro. Amigo do ex-juiz há mais de uma década, Cunha é dono da consultoria Bela Tchau, que recebeu 60 mil do Podemos na época que o Moro estava no Podemos. E aí eles estavam trocando essas acusações. É bom relembrar esse caso e também isso daqui, ó. O Moro acionou o Álvaro Dias na justiça que ele não queria que se divulgasse uma pesquisa eleitoral porque não tinha todos os dados previstos em lei. Então, no Estado Democrático de Direito, a lei vale para todos. O que não pode é fazer busca e apreensão na casa de uma pessoa sem ter uma lei que defina qual é o crime. Aqui vocês viram que existe uma lei definindo muito bem como é que tem que ser feito esse material. Passemos aqui a Paulo Eduardo Martins. No caso do Paulo Eduardo Martins, ele não reclamou de busca e apreensão na residência dele. Ele só fez essa postagem aqui, que é a pedido da Federação do PT, a Justiça Eleitoral apreendeu parte do meu material de campanha. A justificativa é que os nomes dos suplentes não estavam no tamanho correto. Pela mesma razão, determinou a remoção dos links. Serão muitas batalhas, mas vamos lutar. Provavelmente, o endereço do comitê do Paulo Eduardo Martins é diferente do endereço da residência. Eu entrei em contato com o candidato, tentei confirmar a informação, mas até a hora em que eu gravo esse vídeo, eu não tive nenhuma notícia. Mas eu acredito que é isso que tem acontecido. Mas Paulo Eduardo Martins, muito inteligente, fez uma postagem interessantíssima. Ele falou o seguinte: achei interessante o fato do PT não mover a justiça contra a campanha de Álvaro Dias. Interessante mesmo, né? Moveu somente contra mim e Moro. Será que o PT vacilou? Não, eu fui atrás da informação. Paulo Eduardo Martins, se Deus quiser, é nosso futuro senador do Paraná. Aqui eu fui na página do Álvaro Dias, tem ali, ó, embaixo do senador Álvaro, minúsculo, o nome dos suplentes. Então, só de olhar assim, já dá pra ver que parece que tá irregular. Então, cabe aos advogados do partido do Paulo Eduardo Martins, do partido do Sérgio Moro, entrarem na justiça reclamando disso, porque a justiça só vai agir se alguém entrar com a reclamação. O PT sabe muito bem fazer isso.
e os conservadores precisam urgentemente aprender a fazer a mesma coisa. Mas o motivo pelo qual eles não reclamaram do Álvaro Dias foi esse aqui. Apoiadores do PT estimulam voto útil em Álvaro Dias contra Moro no Paraná. Então parece que o PT já deu a eleição para o Senado perdida por lá e está estimulando os seus militantes a votarem no Álvaro Dias. Tudo isso só para tirar a cadeira de Sérgio Moro. No meio dessa história toda, eu tô torcendo pela treta e quero é que Paulo Eduardo Martins vença essa eleição. Agora, pessoal, eu vou mostrar mais outros casos, porque quando eu postei sobre isso no Twitter, o pessoal me chamou de isentona, disse que eu estava dividindo a direita, que não era por isso que tinham feito a busca e apreensão. Gente, pode até ser que tenha algum outro motivo, mas eu não posso supor intenções. Eu só posso ver o que está escrito no documento. Eles foram atrás de um material irregular e, pelo visto, o material estava realmente irregular. Vamos ver a continuação dessa treta. E aí começaram a postar vários vídeos, vários exemplos de outros materiais que estão sendo removidos a pedido, e eu vou trazer aqui para que fique bem claro, até para o pessoal que tá na intenção de ajudar o Bolsonaro, fazer isso da forma correta, tá, pessoal? Esse perfil Brasil em Direita, não sei quem é, acredito que eles fizeram a postagem na melhor das intenções, mas vamos aqui de novo analisar o que diz a lei. Tá falando, bomba, urgente, censura. O ministro Alexandre de Moraes mandou retirar todas as fotos do presidente Bolsonaro. Está acontecendo somente em Uberlândia ou também em todo o Brasil. Aí fala sobre o dia 7 de setembro. Nesse vídeo, esse senhor que fez assim faixas do Bolsonaro muito bonitas, se dependesse de mim, eu acho que tinha que ficar, estão muito bonitas, ele deve ter se esforçado bastante na melhor das intenções para ajudar o presidente. Mas em época de campanha eleitoral, tudo tem regra. E neste caso aqui, não foi o Alexandre de Moraes que mandou retirar. Eu assisti o vídeo e ele fala que recebeu uma ordem do TRE para retirar todos esses cartazes em até 30 minutos, né? E vocês estão vendo ali que tem um tamanho bem grande esse cartaz. E o que diz a lei? Os banners podem ser colocados em locais particulares ou público, a regra vale para bens públicos e particulares, tá, pessoal? Mas tem um tamanho. E o tamanho, conforme a legislação, é de 0,5 metro quadrado. Vocês acham que esse material aqui tem mais de 0,5 metro quadrado? Evidente, né? Então, segundo a legislação vigente, até me engasguei, vigente, que é muito clara, isso daqui, por mais bonito que seja, por melhor que seja a intenção, é propaganda eleitoral irregular. Então, vamos ser espertos, não vamos dar margem para a esquerda. E aí surgiu um outro caso, que é o desse rapaz aqui, também não sei quem é, e ele plotou o carro dele, tá todo bonitão, o Bolsonaro bem grande, ali tem o número de um deputado federal, e se eu não me engano isso aqui foi em Brusque, eu não conheço, acredito que ele tenha a melhor das intenções, e de novo foi uma ordem do TRE para retirar, e o TRE mandou retirar porque tem uma lei falando sobre como deve ser a propaganda em carros, e isso é parabéns particulares também, tá muito claro na lei, ó. Não é permitida a veiculação de materiais de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto, aí tá dizendo ali o que pode, né? As bandeiras, tudo mais. Adesivo plástico em automóvel? Pode. Em caminhões, em bicicletas, em janelas, desde que não exceda 0,5 metro quadrado. Será que aqui tá excedendo 0,5 metro quadrado? Evidente que tá, né? Então tá claro na lei que esse tipo de propaganda não pode. Além disso, no parágrafo 3 fala que é proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto, então, o que pode? Os perfurites, que são os adesivos microperfurados, até a extensão total do para-brisa traseiro e em outras posições, como ele estava mostrando ali na lateral, os adesivos não podem exceder a 0,5 metro quadrado. Então, assim, por mais que me doa, por mais que eu ache lindo aquele carro, por mais que eu ache linda aquele banner, por mais que eu esteja torcendo por Paulo Eduardo Martins, a gente precisa respeitar a lei.
A esquerda é muito esperta nessas coisas, vai vigiar todo o material de quem eles façam oposição e cabe a nós fiscalizar os materiais da esquerda. Se eles estiverem irregulares, nós devemos denunciar, porque sem a denúncia a justiça não vai ir atrás, e também obedecer às regras para não sofrer esse tipo de problema aqui. Espero ter esclarecido toda a história, espero que vocês entendam a minha intenção aqui, que é ajudar. Não adianta a gente sentar, fazer cara feia, ficar de birrinha e dizer que está sendo censurado. Existe censura? Óbvio que sim. A guerra é assimétrica. Para a esquerda, tem ali uma certa passada de pano, né? Mas nesse caso aqui, ficou muito claro que não se trata de censura, apenas de cumprimento da lei. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.